Olá, bom dia, sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos realizar um webinar sobre interface do usuário. Então, primeiro eu gostaria de comentar que eu não posso ouvir vocês. E se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer comentário, existe uma caixa aí chamada chat, que vocês podem enviar as perguntas, né? E aí assim eu vou poder visualizar, né? E só lembrando, né, também para que caso eu tenha feito alguma parte muito rápida e vocês tenham perdido, esse webinar vai estar no nosso website em poucos dias, né? E só para lembrar também que a duração aí vai ser de mais ou menos 1 hora. Então vamos lá, vamos começar aqui a apresentação e vamos para nossa agenda. Então o meu nome é Vinícius, vou estar apresentando aí o webinar. E aí, nesse webinar de interface, né, nós vamos aí ver duas interfaces do usuário. Uma que é a interface do Windows-Soft, então do próprio produto, e a outra interface vai ser a interface que você vai criar para o seu projeto. Ou seja, durante a sua aplicação, você vai criar aí diferentes interfaces, né, para facilitar aí para o usuário. Então aqui eu destaquei, né, algumas áreas. Então, como a gente pode ver aqui, a gente tem ali em cima, né, a barra de acesso rápido, ali onde está escrito o nome de Windows Soft Web Studio. Então aqui em cima. Nós temos aqui o nosso botão de menu. Temos aqui o menu Rainbow, que é bem parecido com os menus aí do Office. O explorador de projeto aqui na esquerda. E aqui embaixo nós temos o Database Spy e a janela de saída. E aqui nós temos o Workspace, onde nós editamos nossas planilhas, nossas telas, entre outras aí. Então a gente vai dar uma olhada aí nessas opções, né, referente à interface com o usuário. Então aqui nós temos diferentes features aí, né, da interface que a gente pode encontrar no Windows Soft. O primeiro ali que nós temos, então eles têm aí diversas interfaces, né? A primeira opção que nós temos é adicionar os ícones na barra de acesso rápido. Então eu vou vir aqui, vou dar um Alt Tab, eu vou para o Windows Soft. E aqui nós temos o Windows Soft. Note que aqui o meu Database Spy e o meu Output Window, eles estão minimizados, né? E eu já vou comentar sobre essa opção. Mas primeiro nós vamos falar aqui sobre a barra de acesso rápido. Então, nós temos aqui a barra de acesso rápido, ela fica aqui em cima. Então, eu vou vir aqui primeiro, o meu Windows Soft, se vocês perceberem, ele está aqui em inglês. E eu posso alterar a linguagem dele, né, o idioma. Então, eu posso vir aqui, Language, e posso selecionar aqui o português do Brasil e dar um OK. Aí ele vai me dar uma mensagem falando que eu tenho que fechar e abrir novamente. Então vou vir aqui, vou fechar o Windows Soft, vou no meu iniciar e vou abrir novamente o Windows Soft. Então agora quando a gente abrir aqui, a gente vai ver que ele vai estar totalmente em português. Então ele vai carregar aqui o Windows Soft. E agora se a gente observar, nós temos aqui o Windows Soft então em português. E aqui nós temos a barra de acesso rápido. Então ele já tem esses botões aqui pré-definidos, mas eu posso vir aqui, clicar nesse botão e eu posso adicionar mais comandos para essa tela. Então vamos supor que eu quero adicionar aqui alguma opção da minha aba gráficos, como por exemplo, adicionar um botão, ou então eu quero adicionar um comando. Eu posso vir aqui, selecionar o botão, adicionar e dar um OK. E aí assim, essa opção do botão vai estar sempre disponível para mim. Então fica mais fácil se eu clicar aqui, né, na minha tela, já posso vir diretamente aqui e configurar esse botão na tela. Eu também posso vir aqui
e eu posso mostrar essa opção abaixo aqui do menu Rainbow. Então eu posso personalizar, né, de diferentes maneiras essa barra de acesso rápido aqui. Então vamos lá, vamos voltar para o slide. Nós temos a opção aqui de desativar o arrasto para o Ctrl D. Então eu vou vir aqui, primeiramente eu vou criar um novo projeto. Eu vou criar aqui interface usuário. E vou dar um OK. Dar um OK novamente. E vou inserir uma tela. E aí nessa tela eu vou inserir aqui um retângulo. E vou adicionar aqui uma elipse, por exemplo. E vamos supor que eu quero dar um duplo clique nessa elipse, mas às vezes, dependendo, eu posso vir aqui e sem querer eu movimento um pixel, né, nesses objetos. E aí, em vez de eu vir aqui e dar um Ctrl V, o que eu posso fazer? Eu tenho essa opção de desativar o arrasto, que é o Ctrl D. Então, se eu selecionar essa opção aqui e tentar clicar no objeto e movimentar o objeto na tela, eu vou perceber o quê? Que eu não vou conseguir movimentar esse objeto. Então eu desativei o arrasto para essa tela. Então essa opção aqui ela é feita somente para uma tela. Então se eu quiser fazer essa configuração para todas as telas, eu vou ter que ir uma por uma, né? Então essa opção vai estar relacionada aí a tela por tela. Eu também posso vir aqui clicar com direito, né, na minha tela e tirar essa opção ou habilitar a opção de desativar o arrasto. Aqui é o nosso terceiro tópico, então nós temos configurações padrão, que é o clique com direito, né, nos objetos. Então aqui eu vou primeiro adicionar esse botão. E vamos supor que esse botão, para mim, não é um botão que eu quero. Eu quero criar um novo estilo de botão e tornar esse novo estilo como padrão. Como que eu posso fazer isso, né? Então, primeiramente aqui para eu copiar esse objeto, eu posso selecionar o Ctrl e arrastar. E aí, quando eu arrasto o objeto que está selecionado com o Ctrl, eu vou copiar esse objeto. E aí vamos supor que eu quero que o meu botão seja da cor azul. Por exemplo, esse azul aqui no estilo padrão e a fonte seja, por exemplo, branca. E aí aqui na minha tela eu vou ter aqui então vai ser a minha tela XX. E aí eu posso modificar esse XX aí quando eu adicionar essa tela. Então, se eu quiser tornar esse botão como padrão, basta eu clicar com o direito e aí eu vou ter essa opção de definir como padrão para novos objetos. Se eu selecionar essa opção e adicionar um botão aqui, por exemplo, note que o botão já vai vir no padrão que eu criei, com a cor que eu criei e a fonte que eu criei. E aí eu posso vir aqui por tela inicial. Posso adicionar novamente um botão aqui e colocar tela relatório, por exemplo. E assim por diante. Então o meu botão vai ter o padrão que eu criei ali. Só que aqui a gente tem que prestar atenção que se eu clicar com o direito, eu não vou ter uma opção de restaurar, né, esse botão antigo aqui, esse primeiro botão. Então foi exatamente por isso que eu deixei esse botão aqui, né? Se eu clicar com o direito, eu posso vir aqui e definir como padrão novamente. Mas se eu não tivesse mais esse botão, né, eu teria que configurar ele novamente. Então sempre tomar cuidado aí com os objetos, né? Antes de definir o padrão, né, sempre manter um backup aí do antigo que a gente tinha. Aqui nós temos essa opção de configurações
múltiplos no Service Pack 3. Então, se a gente vier aqui, por exemplo, eu tenho aqui no meu InduSoft, se eu vier aqui em ajuda sobre, eu tenho a versão do meu Service Pack. Então aqui eu estou com o Service Pack 3 já, que já está disponível para download. Então, com o Service Pack 3, a gente pode vir aqui, ó, e selecionar dois objetos. Por exemplo, aqui um retângulo e uma elipse. Se eu clicar com o direito aqui e vier em propriedades, agora nós temos a opção de editar as propriedades desses objetos simultaneamente. Então, as propriedades que esses objetos têm em comum, eu vou poder editar simultaneamente. Por exemplo, aqui, se eu mudar a espessura para 3, eu alterei aqui a espessura da minha elipse, da minha circunferência e também do meu retângulo. Eu posso vir aqui e fazer o mesmo para o botão, selecionar aqui propriedades. E aí, se eu editar aqui a legenda, né, eu vou editar a legenda para todos. Posso alterar a cor também aqui para um azul mais claro. Então, conforme eu vou alterando aí, eu vou alterar para todos. E aí, essa é uma funcionalidade que nós adicionamos no nosso Service Pack 3. Então, lá no nosso website já está disponível para download. Aqui nós temos a ordem do tab, que é bastante importante aí. Então, se eu vier aqui, deixa eu movimentar esse objeto para cá, e eu vou adicionar aqui um texto. Então, eu vou vir aqui em texto, então vai ser o meu texto de temperatura, temp 1. Aí eu vou vir aqui, dar um duplo clique, vou adicionar aqui o texto com link de dados, e para essa opção do ordem tab, eu vou ter essa opção de entrada habilitada selecionada. E eu vou digitar aqui uma tag, por exemplo, temp 1. Eu não tenho essa tag, vou criar ela como inteira mesmo. Vou selecionar meu texto, apertar o Ctrl e arrastar para copiar. E eu vou mudar aqui para o temp 2. Também não existe, vou criar ela. E aqui vai ser o temp 2. E mais uma vez aqui, Ctrl e arrasto para copiar, temp 3. Vou criar ela como inteira. E aqui vai ser o meu temp 3. E agora, se eu executar aqui a minha aplicação, o que vai acontecer? Vou executar aqui a aplicação. E note que aqui ele está selecionado no meu temp 1. Se eu apertar o Tab, ele vai para o meu texto de baixo. Se eu apertar o Tab de novo, ele vai para o de baixo novamente. Mas vamos supor que eu quero alterar essa ordem. Eu quero primeiro que ele selecione esse temp 1, depois ele selecione o temp 3 e por último o temp 2. Então eu posso clicar com o direito na tela e eu vou ter aqui essa opção de ordenar guia. E essa é a ordem do tab. Só um minutinho. Então, o tab ele vai seguindo essa ordem desses objetos. Então, eu posso vir aqui, clicar no temp 1 e falar que o meu tab 1 vai ser aqui esse texto. Se eu clicar no temp 3, ele vai para o 2. Então, conforme eu vou clicando, ele vai pondo em sequência. Então, tenho 1, 2 e aqui eu tenho a opção de 3. Eu posso clicar com o direito, né, tirar essa opção e eu volto aqui para a edição da tela. Então, agora, se eu executar, eu tenho aqui o primeiro texto selecionado, eu vou dar um tab, ele veio aqui para o meu terceiro texto, que eu tinha definido como tab 2, e depois ele vem aqui para o meu texto do meio. E nos meus botões, se eu tiver a opção de comando habilitado, e aí eu tenho que vir aqui em config e garantir que ele tem essa opção de permitir foco, então eu posso vir aqui, adicionar o comando nesses botões. E se eu executar aqui novamente,
eu vou ver que os tabs também vão aqui nos botões. Se a gente perceber, ele está selecionado aqui em volta, né? Olha lá. Então, conforme eu vou dando tab, eu vou alterando entre textos e botões que possuem comandos. E aí, eu posso vir aqui também e selecionar dois objetos, clicar com o direito e agrupar. E aí, se eu for lá na opção de ordenar o tab, eu vou ver também que dentro de um grupo, né, ele possui esse ponto separando, dizendo que para a tela ele vai ser o tab 8. E aí eu tenho a ordem dentro desses dois objetos, né? Então aqui vai ser primeiro o 8.1, depois o 8.2. E o que eu posso fazer também, que é bem interessante, eu posso vir aqui nesse botão, dar um duplo clique e definir direto o valor que eu quero. Então, por exemplo, 5. Então eu seleciono 5, dou um Enter e aí ele vai definir o tab 5 para esse objeto aqui. Vou voltar aqui para nossa apresentação. E aqui nós temos então a janela e que a gente tem ali a opção, né, de ocultar, repor o modo de exibição padrão e o encaixe das janelas, né, e grupos horizontais e verticais. Isso então são opções aí de janelas e ferramentas. Então aqui isso quer dizer, né, no começo da apresentação eu tinha aqui o meu database Spy e a janela de saída minimizados. E aí como que eu posso fazer isso, né? Aqui nós temos essa opção de auto-ocultar. Então se eu clicar aqui, ele vai ficar aqui minimizado, né? E aí conforme eu passo o mouse por cima dessas janelas, eles vão aqui abrir, né? E aí eu posso fazer as configurações que eu quero. E assim que eu clicar fora, né, eles vão ocultar. Eu também tenho a opção aqui de vir e fechar, né? Então eu vou tirar essas opções da tela. E aí eu tenho mais espaços para trabalhar aqui com a minha tela, né? E se eu quiser, por algum acaso, voltar, né? Eu posso vir aqui em visualizar. Posso selecionar o que eu quero visualizar, por exemplo, a janela de saída. Aí eu posso retirar ela aqui, né? Deixar ela flutuante aí na minha tela. Posso posicionar ela, por exemplo, na direita aqui. Ou eu posso vir aqui também e restaurar o padrão do projeto. Então ele vai configurar com o padrão aí, né, da instalação dele. E uma outra opção que nós possuímos aqui é a caixa de zoom, que ele vai dar um zoom no nosso cursor, né? Então, se você precisar visualizar aí uma parte pequena do projeto, você tem essa opção de zoom. E também nós temos essa opção de ajustar a janela, que ele vai diminuir o zoom da nossa janela aqui, né, para visualizar a tela, né, de um modo geral. A gente vai visualizar 100% da tela aí, né, porém com um zoom menor. E a gente também tem aqui essa área de zoom, que a gente pode selecionar uma área e ele vai dar um zoom nessa área. E aí para a gente voltar a trabalhar, né, a gente vai clicar aqui novamente para tirar essa opção de área de zoom e poder ter o nosso cursor de volta. E aí se eu quiser voltar, eu posso vir aqui zoom 100%, né? Posso selecionar o zoom que eu quero. E a parte que a gente tem ali de visualização vertical e horizontal, né, é referente às janelas que nós temos abertas ali. Então vamos supor que se eu clicar com o direito aqui, eu vou poder selecionar o script de tela. E aí eu tenho aqui a minha tela, né, e o script. Só que eu quero trabalhar simultâneo nesses dois. Então o que eu vou fazer? Posso clicar com o direito aqui, e aí eu tenho aqui um novo grupo de guia horizontal. Então eu vou ter as minhas duas telas abertas aqui, né, horizontalmente. Ou eu posso clicar e mover para grupo anterior. E depois eu seleciono aqui vertical. Então vou trabalhando aqui, né, com as minhas duas telas. Enquanto eu vou desenvolvendo aqui graficamente a minha tela, né, eu vou poder criar aqui o meu script. Então, dependendo aí da aplicação que a gente for fazer, né, essa opção se torna bem mais viável.
voltar aqui para o slide. Nós temos ali a opção então de duplo clique para abrir o localizador de objeto. Então se a gente der um Alt Tab aqui, nós temos diferentes locais que a gente pode abrir esse localizador de objeto. Se eu vier aqui num texto, por exemplo, e aí eu tenho aqui a minha tag expressão, se eu clicar nesse botãozinho aqui, ele vai abrir o localizador de objeto para eu selecionar as minhas tags. Porém, vamos dizer que eu estou aqui configurando o meu alarme. Então vou vir aqui em alarmes, clicar com direito e inserir. E aí eu quero configurar a minha tag aqui. Só que eu não tenho aquela opção, né, de clicar para abrir o localizador de objeto. Como que eu vou fazer isso? Então vamos supor que eu quero configurar essa primeira linha. Então essa primeira linha não pode estar selecionada. Então selecionei aqui, por exemplo, a terceira linha. E aí eu venho direto nessa primeira linha e dou um duplo clique. E aí quando eu fizer isso, o que vai acontecer? Ele vai abrir aqui o meu localizador de objeto. E aí eu posso selecionar, por exemplo, uma tag aqui e dou um OK. E aí ele vai inserir essa tag, né, na minha planilha. Então posso fazer a mesma coisa aqui para o temp 2, né? Então não pode estar selecionada a minha célula aqui. Eu venho, dou um duplo clique diretamente e aí ele vai abrir o localizador de objeto. Então, deixa eu ver aqui o nosso slide. Nós temos aqui a opção de arrastar e copiar linhas de planilha. Então essa opção aí vem desde o 7.1, né? Desde a versão do 7.1 nós já temos essa opção. Então se a gente vier aqui no Indosoft, por exemplo, vamos supor que nessa quarta linha aqui, eu vou configurar minha tag de temp 3. Então aqui eu vou ter o high e aqui eu vou ter o low da minha temp 3. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, abrir o localizador de objeto e selecionar minha tag novamente. Ou então posso vir aqui, né, como a gente está acostumado aí, dar um Ctrl C, Ctrl V nessa linha. Só que o que eu também posso fazer no Indosoft é o que? Eu seleciono essa minha linha, aperto o meu botão Ctrl e arrasto. E aí eu posso soltar aqui que ele vai copiar o meu texto, né? Então ele vai copiar aqui a minha tag. Uma outra coisa aqui que nós temos também é essa opção do filtro. Então se eu tiver uma tag aqui também, por exemplo, pressão, eu posso vir aqui no filtro, né? E eu vou poder editar aqui o filtro e ele vai filtrar, né, o que eu vou estar visualizando. Então posso vir aqui por o P de pressão, né? Então ele vai me filtrar aqui as palavras, né, que começam com P. Ou eu posso pôr, por exemplo, o asterisco aqui e aí o T, e ele vai me buscar todas as opções que tem essa letra T, né? Então se eu colocar, por exemplo, P, ele vai me trazer o temp também. Por quê? Porque agora a gente não está mais pesquisando, né, pela letra inicial, né, e sim por conter essa letra P. Então a gente tem diferentes opções aí de filtros, né, que nós podemos fazer nas planilhas. E aí a gente pode encontrar esses filtros, né, em diferentes locais. Então a gente pode encontrar aqui, por exemplo, na matemática, né, a gente tem aqui a opção de filtro. Aqui na nossa tendência a gente também tem o filtro. E a opção que eu mostrei aqui, né, das tags, né, de localizador de objeto, ela também vai funcionar aí para qualquer planilha, né? Então no Trend, na matemática, essa opção vai estar disponível, né? Então para qualquer planilha do Indosoft, a gente pode fazer essa opção aí. Bom, então essas interfaces que eu acabei de mostrar são as interfaces aí do Indosoft, né? Mas a gente pode fazer aqui interfaces no nosso projeto para facilitar a vida do usuário aí a entender a aplicação, né? Então a primeira
primeiro tópico que nós temos ali é uma opção de if, né, para mostrar ali a mensagem de on e off. Porque é bem comum nós temos aí, para mostrar um liga e desliga, né, nós temos a opção lá de verde e vermelho. Só que a gente pode ter por aí, né, pessoas que são daltônicas. E essas pessoas não vão conseguir distinguir, né, entre o vermelho e o verde. Então, para isso que a gente tem lá a opção de mostrar, né, on-off, ligado e desligado. E aí, como que a gente faz isso aí? Primeiro eu vou ver nesse botão e vou adicionar aqui uma legenda. Auto Mode, modo automático, né? E no comando, eu vou adicionar aqui um tag toggle da minha tag Auto Mode. Vou dar um Enter, ele vai perguntar se eu quero criar essa tag. E aqui, uma outra opção que eu posso fazer, ele está selecionado ali nome da tag, né? Posso vir aqui, ó, dar um tab no tipo. E se eu apertar o B, ele já vai direto para a booleana, né? Então eu posso configurar ali o tipo da minha tag sem tirar a mão do teclado, né? Aí eu dou um Enter, ele vai criar a minha tag. E agora, para visualizar o estado desse Auto Mode, eu vou vir aqui, vou adicionar uma elipse. E nessa elipse eu vou adicionar uma animação de cor. Então vou vir aqui, ó, selecionar a cor. Vou pôr a minha tag de Auto Mode. E aí, quando a minha tag estiver em 0, né, eu vou mostrar aqui o vermelho. Quando ela estiver em 1, eu vou mostrar o verde. Então vou vir aqui, vou executar. E aqui então, ó, eu tenho o Auto Mode, né, desligado. E se eu apertar aqui, ligado, né, desligado, ligado. Vermelho e verde. Só que eu posso mostrar o valor dessa tag. Então vou vir aqui no meu botão. Vou voltar para o botão aqui e vou adicionar um if, né? Então eu posso vir aqui. Deixa eu só mudar aqui para o meu teclado em inglês. Vou adicionar aqui, né? E vou configurar meu if. Então, if, e aí a minha tag. Auto Mode igual a 1, a gente vai mostrar a mensagem de on. Se não, a gente vai mostrar a mensagem de off. E a gente vai fechar o parênteses e fechar ali a chave. Então eu tenho aqui um if da minha tag para mostrar on ou off no meu botão, né? Então vou vir aqui, vou fechar essa opção e vou executar. E agora note que aqui no meu botão, né, quando a minha tag estiver em 1, ele vai mostrar o on ou vai mostrar o off, né? Então conforme eu clico no meu botão, eu mostro on ou off. E eu posso colocar essa opção em cima da minha elipse. Então posso vir aqui, dar um duplo clique, né? Lá na minha legenda eu posso copiar isso aqui. Então vou dar um Ctrl C. Posso adicionar um retângulo aqui por cima. Então posso vir aqui nas propriedades, deixar ele sem preenchimento e sem a borda. E na legenda eu configuro aqui a minha expressão. E aí se a gente executar aqui, né, eu vou ter lá em cima da elipse, eu vou estar mostrando on-off, né. Então se a gente tiver aí alguma pessoa que seja daltônica, né, não vai conseguir distinguir pela cor, mas ele vai estar lendo a mensagem, né, de on ou off. E a gente pode configurar diversas mensagens, né, ligado, desligado, e em diferentes locais para fazer essa indicação. Então vamos voltar aqui para o slide. Aí aqui o nosso segundo tópico, né? Então para touchscreen, né, mantenha menus na direita ou no canto inferior.
Então, como a maioria aí das pessoas são destras, né? Se a gente for pensar nelas utilizando um painel touch, seria mais fácil a gente colocar os nossos menus na direita ou embaixo, porque caso a gente faça um menu na parte superior ou na esquerda, né, na hora que esse usuário for acessar o menu ali, ele vai poder estar tampando informações ali, né, com a mão, e aí essa informação pode ser um alarme ou algum outro tipo de informação que seja necessário estar visualizando 100%, né? Então isso daí a gente sempre tem que estar pensando. E aí vamos supor que eu quero criar um menuzinho aqui embaixo na minha tela. E aí eu sei que eu tenho lá 10 botões. Então posso vir aqui no meu botão, né? Adicionar um no botão. E aí eu vou precisar fazer 10 botões. Então eu posso vir aqui no botão e adicionar o botão novamente. Ou eu posso apertar o meu botão Ctrl, arrastar aqui, não? Então eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10. E aí os meus botões não estão organizados, né? E eles nem estão aqui no fim da minha tela. Então o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui, selecionar o meu último botão. Então eu quero que ele fique aqui nessa posição da tela. E o meu primeiro botão. Então eu vim aqui, aperto o Shift e vou selecionando todos os botões que eu quero organizar. Ó. Então vou clicando aqui nos meus botões. E vou selecionar aqui meu último botão. E se a gente observar aqui, o último botão que eu selecionei, ele tem esses quadrados aqui de seleção preenchidos, né? Tá em preto aqui. Então ele vai tomar esse objeto aqui como referência para as ações que eu vou fazer. Então eu posso vir aqui em formato e eu tenho uma opção de organizar os objetos. Então eu tenho aqui uma opção de alinhar e eu posso alinhar tudo acima. Então ele vai pegar a referência aqui do topo desses objetos, né? E vai alinhá-los. E aí eu também posso clicar aqui e eu tenho a opção de distribuição. Então eu tenho aqui, ó, distribuir horizontalmente. Ele vai espaçar horizontalmente os objetos selecionados. Então eu venho aqui, seleciono essa opção e ele vai distribuir, né, com o mesmo espaço aí que eu tenho para cada botão. Então ele vai pegar o nosso botão mais à esquerda, né, o nosso botão mais à direita e vai organizar esses botões, né, com o mesmo espaçamento. Então aí nós temos uma maneira bem fácil, né, de criar os nossos menus. Aqui nós temos então fazer movimentação de objetos, né, em 3D. Então nós temos aí algumas opções, né, de organização dos objetos para parecer que eles estão em 3D, né, eles estão se movimentando em 3D na nossa tela. Então vou vir aqui, vou selecionar essa caixa, vou dar um Ctrl C aqui e voltar para o Windows Soft e vou colar essa caixa aqui. Então se a gente der uma olhada aqui, né, a gente vai perceber que o plano de fundo dessa caixa é branco. E aí o que eu posso fazer aqui? Eu tenho uma opção de cor transparente. Então eu posso vir aqui, selecionar essa opção de rastreador de cor. E aí eu vou ter um quadrado de seleção a mais. Então onde esse quadrado de seleção estiver, né, vai ser a cor transparente que eu vou estar mostrando. Então eu vou vir aqui, vou selecionar o branco, né? E se a gente perceber agora, o plano de fundo desse objeto aí, né, olha lá, tá transparente. E aí para a gente fazer a movimentação dele, né, como se ele tivesse vindo para a tela, né, tendo uma movimentação em 3D, o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou vir aqui e vou adicionar um símbolo de slider. Então vou vir aqui em símbolos do sistema, em slider, e vou adicionar esse primeiro slider aqui. E esse slider ele vai de 0 a 100, né? E aqui em Tag Name eu tenho que configurar uma tag. Eu vou configurar aqui, por exemplo, uma tag chamada tamanho.
E aí eu vou criar ela do tipo inteira. E agora eu vou ter que relacionar essa tag tamanho com o meu objeto. Então primeiro eu vou fazer o redimensionamento dessa caixa. Então vou selecionar a minha caixa e vou selecionar essa opção de redimensionamento. E aí eu vou querer que ela se relacione com a minha tag de tamanho, tanto na altura como na largura. E na referência eu vou pegar aqui no centro, na verdade no inferior, e aqui no centro. Então vai ser mais ou menos esse ponto aqui. E aí a porcentagem do tamanho, como eu não quero que esse objeto suma da tela, eu vou colocar aqui de 20 até 100 e de 20 até 100. E a faixa de valor, né, ele vai aqui de 0 até 100, ou seja, o quanto a minha tag vai variar, né, de 0 até 100. E aí vamos supor que eu quero que esse objeto venha em direção à tela, né, como se eu estivesse vendo ele lá de trás e vindo na minha direção, né? Então eu vou selecionar ele aqui e vou adicionar aqui a posição para fazer a movimentação desse objeto na horizontal. Então vou vir aqui, na verdade aqui, né, a movimentação dele vai ser vertical, então ele vai vir de cima para baixo. Então aqui eu posso colocar a própria tag de tamanho, a faixa de valor, né, o quanto a minha tag varia, então vai ser aqui de 0 a 100. E a posição eu vou pôr aqui de menos 300 até 100. Por quê? Porque o nosso y, ele vai, né, de 0, então a parte superior aqui é 0, e conforme a gente vai descendo o objeto, ele vai aumentando, né? E aí, como eu quero que essa caixa venha de cima para baixo, né, eu vou pôr aqui menos 300 para ela. Então vou vir aqui agora que eu configurei, vou executar, né? Aqui só deixa eu alterar uma única coisa, que na minha visibilidade e posição, a referência eu vou pôr aqui do canto inferior. Então vou executar. E agora, conforme eu vou alterando o valor da minha tag aqui, né, eu vou movimentando o meu objeto na tela. Então a gente tem a impressão, né, de que o objeto está vindo na nossa direção. Então se você tiver alguma animação com uma esteira, com algum processo, né, você pode utilizar essa opção aqui de movimentar, né, e redimensionar o objeto na tela. E você também pode fazer a movimentação desse objeto horizontalmente, né? Então aí vai depender da aplicação do seu projeto. Voltar aqui. Aqui nós temos a opção então de cor de fundo, né, e sombras. Aí a gente tem a mesma coisa aqui, né, para visibilidade, né, e como selecionar a visibilidade, modelo e sombra. Então essas duas aí estão meio que relacionadas, essas duas opções. Então vou vir aqui, vou fechar essa tela, salvar como Screen 3 e vou adicionar uma nova tela. Vir aqui, adicionar uma nova tela. E aí vamos supor que eu quero criar ali um painel para mostrar algumas informações. E eu quero que esse painel tenha a impressão, né, de que ele está saindo da tela, né, ele seja destacado na minha tela. Então o que eu posso fazer? Eu vou vir aqui, vou adicionar um retângulo arredondado e vou copiar esse retângulo, né? Então vou apertar o meu Ctrl e copiar. Aí eu vou vir aqui nesse retângulo e vou selecionar aqui um cinza. Vou selecionar aqui um cinza, vou tirar aqui a borda dele, né? E para esse objeto aqui eu vou tirar a borda também, né? E vou colocar a cor um pouco mais clara. Eu posso ajustar esses dois objetos aqui. E agora, se eu executar, né,
eu vou ter vai aparecer aqui para mim, né, que esse objeto está se destacando da tela, né? Então parece que ele tem ali uma sombra. E aí eu também posso utilizar essa opção aí, né, com cores de fundo aqui diferentes. Então se eu clicar com o direito, né, eu tenho aqui a cor de fundo. Então se eu tiver aqui uma cor de fundo um pouco mais escura e eu executar, né, eu vou ter a impressão de que esse objeto está se destacando da tela, né, como se ele estivesse saindo da tela. E aí para essa opção de sombra, eu posso ter aí diferentes opções, né? Então aqui eu posso clicar com o direito e enviar para o fundo. E aí eu posso vir aqui em gráficos e posso adicionar essa opção de visibilidade. Então aqui nessa opção de visibilidade, antes nós tínhamos aqui nesse campo o mostrar na condição. E aí o mostrar na condição era 0,1, né? Era booleano. Então ou você mostrava o objeto ou você ocultava esse objeto, né? Só que agora nós temos a opção de adicionar uma transparência. Então se eu vier aqui e colocar, por exemplo, ponto 5, na hora da execução esse meu retângulo ele vai ter aí uma transparência, né, de ponto 5. Então se eu executar agora, né, e se eu olhar aqui para minha sombra, né, eu vou perceber que ela está com aí visibilidade de 0,5%, né? Se eu tiver algum objeto atrás dela, por exemplo, se eu tiver um retângulo aqui e eu enviar para o fundo, né, e executar, eu vou ver que essa sombra aqui tem a transparência, né? Então eu posso trabalhar aí com essa transparência, né, de diferentes maneiras, né, para ter aí uma sombra, né, ou simplesmente ter uma visibilidade aí dos objetos, né, uma visibilidade de transparência. Então vamos voltar aqui para o Windows Soft. Aqui uma outra opção que nós podemos ter. Então vamos supor que eu tenho aqui um texto, né? Vou adicionar aqui um texto. Então vou ter aí esse texto para amarelo, por exemplo, né? 36 aqui. Deixa eu pôr até maior. E aí vamos supor que eu quero testar, né, como que esse texto vai ficar na minha cor de fundo, ou achar uma cor de fundo que seja legal para esse texto, né, para eu colocar na minha tela. Então eu posso vir aqui, adicionar um retângulo aqui atrás desse texto, né, e enviar para o fundo. E aí eu posso vir aqui e adicionar uma cor para esse retângulo, animação de cor. E aí aqui nós temos esse tipo que é pelo limite, então conforme o valor das minhas tags, ou eu tenho aqui pela cor. Então aqui nesse pela cor eu vou digitar, né, os valores aí para vermelho, verde e azul, né, que varia de 0 a 255. Só que eu posso configurar aqui direto, ou eu posso utilizar aqui uma função do Windows Soft. Vamos ver aqui em funções, vamos ver se a gente consegue filtrar aqui, é uma RGB Color. Então vou dar uma procurada aqui no R. Então aqui nós temos o RGB Color, né, que eu tenho que definir uma cor para o vermelho, uma cor para o verde e uma para o azul. Então vou vir aqui, adicionar, e aí se eu tentar vir aqui, ele vai pedir se eu quero criar essas tags, né? Então eu vou criar essas tags. Então eu criei essa num red, num green e num blue. Então um número para red, para o verde e para o vermelho, né? Para o verde e para o azul. E aí para eu poder variar essas cores aí,
eu vou adicionar aqui um slider novamente. Vou substituir aqui, porque eu já tenho um slide 1. E aqui eu tenho mínimo e máximo. Então, agora o meu máximo, ele não vai ser o valor de 100, né? Ele vai ser o valor de 255, que é até onde varia ali a minha cor, né? Então, eu posso vir aqui de 0 a 100. Então, vou pôr de 0 a 255. E vou configurar minha tag. Então, eu venho ali, dou um duplo clique e eu tenho aqui o vermelho. Vou copiar esse slide, dou um duplo clique e altero para o verde. Seleciono aqui, dou um duplo clique e eu altero aqui para minha tag de azul. E aí, se eu executar, conforme eu for variando aqui o meu slider, eu vou variando as cores de vermelho, azul e verde que eu tenho, né? E aí eu vou poder chegar aqui a diferentes cores, né? Então aqui mais para o azul, mais para o verde, né? Então vai depender aí da combinação. E aí quando eu chegar numa cor que eu achei que vai ficar legal, eu posso vir aqui na minha tela, né? Então aqui eu tenho lá os valores, se eu observar é 20, 89, 71. Eu posso vir aqui na minha tela, em cor de fundo, né? Posso adicionar aqui uma nova cor, e aí eu vou adicionar aqui, né? Conforme que eu tenho lá. Então 20, 89, 71. Então eu venho aqui 20, 89 e 71. E aí eu vou ter aqui essa minha nova cor, né? E aí eu posso definir essa cor como plano de fundo para minha tela. Então olha lá. E aí eu também posso utilizar essa opção para a visibilidade dos meus objetos, né? Então eu posso utilizar essa opção aqui dos sliders, né? Para variar uma tag, para a gente variar diferentes opções aí, né? Como a visibilidade, a cor de um objeto, entre outras opções. Então deixa eu dar uma olhada aqui. Certo, vamos voltar aqui para o slide. Os símbolos, então essa opção de símbolos aqui, nós temos os nossos próprios símbolos da biblioteca, né? Então você pode vir aqui em símbolos e adicionar aí vários símbolos, né? E aí essa opção de símbolo, né? A gente está incrementando, né? E aí nas próximas versões aí a gente vai adicionar aí novos símbolos de motores, de válvulas, né? Bem legais. Mas o que você pode fazer também, você pode vir aqui no nosso site. Então aqui nós temos o nosso site em inglês, né? Então windowsoft.com. E aí nós temos aqui essa opção de Store. E aqui nós temos os Free Add-ons. Se a gente clicar aqui nessa opção de Store de Free Add-ons, nós temos aqui diferentes símbolos, né? Que a gente pode adicionar aqui no nosso projeto. Então a gente faz o download e adiciona, né? A gente tem aqui para ler mais sobre o novo tipo. Então a gente aqui tem medidores, né? Tem aqui esses sliders, né? Que são bem legais aqui, o meu favorito aí, o mais legal. Tem esse outro tipo de slider aqui, né? Pra gente ver a variação, também é bem legal. Então você pode vir aqui nesse Store, né? E fazer o download aí desses símbolos a partir do nosso site. Vamos ver aqui, medidas em 3D, né? Cortes em 3D. Então, aqui no Windowsoft, né? A gente, como eu havia comentado, a gente vai adicionar aí alguns símbolos, né? Que tem a visualização em 3D. Mas o que você pode fazer, por exemplo, deixa eu adicionar aqui uma nova tela. Então a gente pode utilizar as ferramentas do Windowsoft aí, né? Para criar visualizações em 3D. Então aqui eu vou vir
nessa minha elipse. E no preenchimento eu posso adicionar aqui um efeito de preenchimento de preto para o branco na diagonal. Dou um OK. Aí eu copio essa elipse, vou diminuir aqui em 10, diminuo aqui em 10 também. E aí no efeito de preenchimento eu vou inverter aqui, né? Então eu vou dar um OK. E aí depois eu posso copiar de novo essa elipse, vou diminuir aqui em 10. Vou lá no efeito de preenchimento, né? Opa. Então vamos aqui, efeito de preenchimento. E aí eu posso pôr aqui a partir do centro, por exemplo. Aí depois eu seleciono esses 3 objetos. Venho aqui em formato, né? Alinhar ao centro novamente. E aí eu vou ter aí uma, se eu tirar aqui, né, na verdade, eu tenho que tirar a borda, né? Vou vir aqui, colocar sem borda. E aí eu posso ter aqui um efeito, né, de visualização 3D, né? Então dependendo aí de como eu faço os meus objetos, né, eu posso ter aí diferentes opções, né, de visualização aí do Windows Soft. Então aqui eu tenho esse objeto, né, e eu tenho a diferença aí, né, de visualização, né. Então dependendo de como eu vou trabalhar com os objetos, né, eu vou ter uma visualização aí no Windows Soft. Nós temos aqui como rotacionar objetos. Então aqui uma opção que nós temos, né? Se a gente vier aqui em gráficos e, por exemplo, adicionar uma linha. Então adicionar uma linha aqui no Windows Soft. Se eu vier aqui, posso vir em propriedades, né? Colocar aqui uma borda maior. E aí eu posso criar essa linha. Vamos supor que eu queira fazer um relógio aí, um medidor. Então essa minha linha ela vai ter que ter a opção de rotação. Então posso vir aqui em gráficos e adicionar essa opção de rotação, né? Então se eu clicar com, dar um duplo clique aqui na linha, só selecionar aqui a linha. Então eu tenho aqui a tag expressão. Então conforme qual tag que ela vai variar, por exemplo aqui o second, né? E aí eu tenho a referência, né, de que ponto que ela vai se movimentar. Então eu posso pôr aqui a partir do centro, esquerda inferior, né, esquerda superior. Então vai depender aí do local que eu quero colocar. No nosso caso a gente não tem aqui um inferior centro, né, que seria esse ponto. Caso eu adicionasse aqui, por exemplo, um polígono fechado, vamos supor que eu quisesse um ponteiro triangular aqui, né? Então aqui mais ou menos. E aí vamos supor que eu quisesse fazer a rotação desse objeto, né? Aqui na referência eu não tenho um centro inferior, né? Então colocaria aqui minha tag, mas eu não teria aqui o meu centro inferior. Então uma coisa aqui que eu vou sugerir para vocês, né, é dar uma olhada no nosso website lá. A gente tem diferentes webinars aí, né? E nós temos lá também uns vídeos de treinamento. E aí nesses vídeos de treinamento, né, que fui eu mesmo que fiz, eu mostro lá, né, como que a gente faz a rotação aí de objetos, né, quando eu quero escolher um ponto específico de rotação. Então nós temos que vir aqui em avançado, né, e colocar um offset aí do eixo X e do eixo Y. Então para quem tiver afim, né, de dar uma olhada nessa opção, no nosso site, né, então aqui se a gente vier para o nosso site em português, nós temos aqui treinamentos, e aí nós temos os vídeos de treinamentos online, né? Então aqui a gente tem, por exemplo, a gente tem um vídeo de interface do usuário também, né? Aí a gente tem aqui formas e formatações.
que é onde eu comento sobre essa opção de rotação de objetos, né, diferentes configurações que a gente pode fazer aí no Indusoft. Então aqui a gente também pode fazer a rotação de alguns outros objetos. E para a gente saber qual objeto que a gente pode fazer a rotação ou não, o mais fácil é o que? Adicionar esse objeto na tela e ver se ele tem a opção aqui de rotação. No caso, para o retângulo, nós não temos, né? Então, uma maneira simples da gente descobrir, né, é adicionar primeiro o objeto, por exemplo, aqui, esse polígono fechado, a gente tem a opção de rotação, né? O mesmo vale para a linha aqui. Então, o mais simples é a gente adicionar esse objeto, né, e verificar se ele tem a opção de rotação. E aqui, por último, nós temos aqui mostrar informações factuais, né, como PDF e gráficos. Então, vamos supor que eu tenho... Só um minutinho. Então, vamos supor que eu tenho um PDF. Vou movimentar esses objetos para cá. Eu tenho uma máquina, né, e eu tenho um PDF de configuração. E aí eu quero mostrar esse PDF durante a execução da minha aplicação, né? Eu não quero que o usuário saia da minha aplicação nem nada. Então, o que eu posso fazer? Eu posso vir aqui e nós temos os objetos de ActiveX. E aí um dos objetos que nós temos é o Microsoft Web Browser. Então eu vou adicionar ele aqui na tela. Então nós temos aqui o nosso Web Browser, né? Vamos aumentar ele aqui na tela. Então aqui nós temos esse Web Browser. Deixa eu mudar a cor de fundo da tela para ficar mais fácil a visualização. Então aqui nós temos esse Web Browser, né? E aí eu posso definir, se eu vier aqui em configuração, em métodos, né? Eu tenho aqui nesse Navigate 2, eu posso pôr um URL de um site ou qualquer URL aí, né? Posso pôr aí o caminho de um documento e ele vai abrir esse documento. Só que eu posso deixar isso mais dinâmico. Posso colocar um botão e eu posso acessar esses métodos desse web browser, né? Então, se eu vier aqui, esse meu web browser ele tem um nome. Vou modificar esse nome aqui para ficar mais curto. Microsoft Web Browser. Então, eu tenho aqui esse MWB1. Então, vou dar um Ctrl C e vou aqui no meu botão, né? E vou adicionar um comando. E aí, se eu colocar esse nome do meu web browser, né? E colocar aqui um ponto, ele vai me mostrar aí, né, diferentes métodos, eventos que eu posso acionar, que eu posso configurar aqui, né? Então posso vir aqui e selecionar esse Navigate 2. E aí se eu abrir aqui o parênteses, ele vai me mostrar ali que o primeiro parâmetro que eu tenho é o URL. E aí nesse URL eu posso configurar, né, o local aí para ele abrir um arquivo, por exemplo, de um PDF. Então eu sei que eu tenho uma função aqui no Indusoft que chama get. Vamos lá. Tenho que pôr aqui o símbolo do dólar. Ele chama get product path. E aí o que essa função faz? Ela me retorna o diretório de instalação do Indusoft, né? Então eu vou pôr ali para ele me retornar o diretório. E aí eu sei que dentro do diretório, na pasta DRV, eu tenho lá os meus manuais de configuração, né? Então eu vou vir aqui, pus drv barra motcp.pdf. Então eu sei que dentro da pasta do drv, né, eu vou ter ali o arquivo de configuração do motcp, PDF dele, o help dele, né? Então quando eu clicar nesse botão eu vou abrir o diretório da minha aplicação na pasta drv e o meu arquivo motcp. Tá faltando, eu esqueci aqui da aspas no final, né?
Então aqui eu abri a aspas para colocar DRV, eu tive que fechar a aspas aqui no final. Então vamos voltar para o botão. E aí eu vou colocar aqui, por exemplo, no TCP manual. Então se a gente executar essa tela aqui, né? E a gente clicar aqui no modo TCP manual, então ele vai executar aquele script que eu configurei, né? E aí no meu web browser, né, eu vou poder visualizar o PDF que eu selecionei. Então isso é bastante interessante, né? Porque primeiro que o usuário não vai precisar sair da aplicação, né? Para poder buscar esse arquivo, ele pode clicar aqui no botão. Então vamos supor que eu tenho 3 configurações diferentes, né? Então eu posso configurar aqui 3 botões e aí cada botão, né, vai abrir um manual. Então basta eu clicar aqui em um dos botões, né, e ele vai abrir um manual que eu quero. Então eu posso ter o manual aqui na minha direita e a minha máquina, né, aqui na esquerda. E aí fica legal para o usuário, né, que ele vai estar configurando a máquina e vai estar com o manual da configuração dessa máquina do lado. Salvar essa tela aqui também. E vamos lá, então aqui já acabou, né? E aqui nós temos a parte então aí de pergunta e resposta, né? Eu vi que teve algumas pessoas que já mandaram algumas perguntas, eu vou dar uma olhada aqui. E aí quem tiver alguma função aí, alguma pergunta, né? Pode mandar pra gente aí no chat que eu vou responder, né? Deixa eu dar uma olhada aqui no chat. Então aqui estão perguntando que nós temos uma função, né? Que é uma função do setDateFormat, né? E essa função está funcionando sim. Se você tiver alguma dúvida da configuração dela ou de onde configurar, né? A gente tem um e-mail, eu já vou passar no próximo slide. E aí você pode fazer essa pergunta para eles, né? Que eles vão te encaminhar direitinho. E aí tem uma pergunta aqui do Felipe Dias. Ele perguntou assim: mas eu só tenho essas opções ou posso ter minhas próprias opções? Essas opções são referentes ao que, Felipe? Que acho que você comentou enquanto estava falando, mas eu só vi agora, então eu não sei sobre quais opções você está falando. O professor do Senai perguntou se o TerSpec 3 já está disponível para educacional. Eu não tenho certeza, mas se a gente vier aqui no nosso site, vamos ver aqui. A gente tem uma opção de downloads aqui, produtos e downloads. Bom, aqui a gente vai precisar fazer o login, mas eu não sei se já está disponível para a versão educacional. Mas se você quiser mandar um e-mail para o nosso suporte também, aí eles já te encaminham o link, qualquer coisa, se essa versão já estiver disponível, né? Tá, aqui os símbolos para o Felipe. Então, Felipe, aqui nós temos essas opções de símbolos, né? Então você pode adicionar qualquer opção de símbolo aí no seu projeto. Ou então você pode criar o seu próprio símbolo. Se a gente vier aqui na tela, vamos supor que eu quero criar esse meu botão com essa minha elipse como sendo um botão, como sendo um símbolo, né? Então o que eu posso fazer? Eu posso selecionar os dois aqui. Se eu clicar com o direito, eu vou ter a opção de criar linked symbol, né? Então eu vou vir aqui, criar linked symbol, e aí eu vou criar aqui como automode. E vou dar um salvar. E aí, a partir do momento que eu salvei, né, e dei um nome, se eu vier aqui em símbolos, agora eu tenho uma opção, né, além dos símbolos do sistema, eu vou ter aqui essa opção de símbolos do projeto. Então aqui a gente tem os símbolos do Indusoft que a gente utilizou, né? Mas a gente também tem o símbolo que a gente criou. Então eu posso vir, por exemplo, nessa Screen 5
pego esse símbolo, né, clico nele aqui, venho na minha tela e adiciono, né. Então a gente pode ter os símbolos aí do Indusoft, né, ou a gente pode criar os nossos próprios símbolos, beleza? Aqui o pessoal agradecendo, né, pela apresentação. Queria agradecer todo mundo que participou aí, né, da apresentação. Então vamos lá, né? Para quem tiver alguma dúvida, né? Então aqui no Brasil a gente tem o info@indusoft.com.br. Então esse info é mais para informações sobre licença, né? Ou sobre a versão educacional, já está disponível para download. Então você pode mandar aqui para o indusoft.com.br. E aqui no nosso website a gente tem, né, www.indusoft.com.br. Aqui o suporte, só um minutinho que esse é o suporte dos Estados Unidos. Deixa eu alterar aqui. Então é suporte@indusoft.com.br. Isso. Aí. Então o e-mail do suporte, né, é suporte@indusoft.com.br. Aqui, qual o programa mais indicado para criar os símbolos? Se for graficamente, né, assim, ter uma visualização de 3D, tem um programa que ele é free, que se chama Blender, né? Deixa eu escrever o nome dele aqui numa tela para ficar mais fácil. Então, o nome dele é Blender, né? Que ele é free, né? Então, é bem legal, que a gente pode baixar e pode gastar quanto tempo quiser nele, né? Que não vai expirar. E aí ele tem, se você for na internet, né? Tem bastante tutoriais aí desse produto, né? Então é bem legal dar uma olhadinha nele para criar motores em 3D aí. É bem legal. Bom, então é isso. Acho que não tem mais nenhuma dúvida. Então, novamente, né, obrigado a todos que participaram. E só para lembrar, né, essa apresentação vai estar disponível aí no nosso site em poucos dias, né? Tanto a apresentação do PowerPoint como a apresentação no YouTube, né, a parte do vídeo. Então, obrigado a todos, né, e até uma próxima.